Muitas vezes as pessoas pensam que você cobrar mais caro, você tem que ser o melhor do mundo, ou melhor na sua área, ou o que quer que seja. Não é uma questão de você ser o melhor, é uma questão de você se decidir e viver constantemente na busca de ser o melhor. Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Está começando mais um podcast 0 a 100. Eu sou Amanda Bífaro. Eu sou a Andréia Argente. E eu sou a Natália Merejone. Eu sou o Sandro Sam. Então vamos lá para o tema central de hoje. Eu estava vendo aqui um post que você, Sandro, colocou no Instagram, né? E eu estava me perguntando como vencer o medo de cobrar mais caro, né? Eu acho que todo mundo se pergunta isso, e no seu post você colocou assim, ó, 3 dicas de como usar seus medos para fazer mais dinheiro. E teve um ponto que eu queria que você me falasse, né, um pouco mais, falasse aqui pra gente. Não tente evitar o medo. Como assim, Sandro? Não tente evitar o medo. Eu tô com medo, né, de cobrar mais caro, e você fala nesse post aqui, não tente evitar o medo. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, vamos lá. E assim, a ideia desse post ela surgiu porque eu tinha feito uma live com a Aline Schutz, né? Lá da Luz da Serra, enfim. E a gente tinha feito uma live e tinha rolado esse assunto do medo, e foi uma coisa que as pessoas começaram a perguntar muito, falar muito sobre essa questão do medo, né? Porque eu sempre falo que eu tive 3 grandes medos na minha vida, né? Que era o medo de ser pobre, porque para mim pobreza era sinal de violência, e eu cresci num lugar muito violento, enfim. E eu, com 11 anos de idade, eu tinha um amigo que morreu com uma bala perdida. A mãe dele ficou na janela. A mãe dele, meus pais, a gente ficava na janela vendo ele caído lá embaixo, agonizando, e a gente não conseguia ir lá socorrer ele. E eu fiquei com muito medo, eu tinha muito medo de morar ali, porque era um lugar muito violento. Pra você ter uma ideia, era um lugar onde um dos fundadores do Comando Vermelho, né, morava nessa comunidade. Então, era um lugar super violento. E eu tinha muito medo, né? E na minha família me sacaneia até hoje, porque fala que eu sou super medroso, que sou uma pessoa muito medroso, eu era uma criança muito medrosa. E eu tinha muito medo de ficar ali. E daí veio essa coisa de que quando esse meu amigo morreu e eu queria sair dali, eu não tinha dinheiro para sair dali, minha família não tinha dinheiro para sair dali. E eu tinha tanto medo de morrer que eu criei essa coisa de, tipo assim, putz, eu não quero ser pobre, né? Porque se você é pobre, você não tem escolha. Eu me sentia naquela situação de estar ali, querer sair dali e não poder sair, porque minha mãe dizia que a gente não pode ir porque não tem dinheiro, eu me sentia impotente, sem escolha. Então o dinheiro tem essa coisa, a falta de dinheiro tem essa coisa de tirar o poder que você tem de decidir as coisas. E surgiu dessa conversa, esse papo, essa live com a Aline, a gente estava falando sobre isso, estava contando um pouco dessa história, falando sobre isso, eu vi que o medo é uma coisa que é muito comum, porque as pessoas elas estão o tempo todo paralisadas ou deixando de fazer as coisas porque tem medo. E isso, inclusive, eu acredito que é o maior obstáculo de quem está, por exemplo, trabalhando com vendas de alto ticket, que é essa questão de vencer o medo, de falar o preço, de vencer o medo de dar preço nas coisas, de vencer o medo de cobrar, de estipular o preço, de criar um produto mais caro, enfim. Então, o medo, se você for observar bem, ele está sempre permeando muitas das coisas que a gente quer fazer e não faz. Quando você vai investigar, você vê por que alguém não faz uma determinada coisa. Aí você começa a investigar, e lá no fundo você vai chegar num medo, né? Lá no fundo tem sempre um medo que está mascarando aquela situação toda que está te impedindo você de dar um próximo passo. Então o medo ele tem essa coisa, esse papel que ele acaba sendo uma espécie de inimigo invisível. E aí, por que eu falo do abraçar o medo, né? Para mim, o que funcionou e o que eu fui descobrindo com o tempo, meninas, é que quando eu começava a encarar o medo e assim, em vez de tentar fugir do medo,
Em vez de tentar, né, fingir que não tem medo, ou fugir do medo, ou ficar, sei lá, ignorar que aquele medo existe, porque são formas tradicionais que as pessoas acabam lidando com medo, né? Eu decidi, não, cara, vou abraçar o medo, né? Vou experienciar esse medo, vou viver esse medo. Então, ao longo do tempo, fui criando um hábito de experienciar o medo, de cada vez que eu tenho medo, de parar e de me permitir sentir esse medo, né? E de explorar por quê, da onde ele vem, como que ele se manifesta, exatamente aonde que ele impacta na minha vida. Porque toda vez que eu vejo algum medo, eu fico pensando, cara, esse medo ele impacta em várias coisas, não é só numa coisa. Então, é muito importante para mim entender da onde que ele vem, entender em que tipo de impacto ele traz. E isso você só consegue fazer quando você sente o medo, quando você abraça o medo. Então, foi daí que veio essa frase, né, de você abraçar o medo, você se permitir sentir o medo, porque é muito difícil você vencer um inimigo que você não conhece. E quando você foge, você evita, você ignora, você não trata, e você, enfim, não ignora mesmo, né, que o medo existe, você não tem como fazer isso. E é isso. Abraçar o medo é isso. É você se permitir sentir, é você permitir você experienciar, é você poder entender, investigar, observar, se envolver. Eu falo, você tem que transar com o seu medo, né? Então você se envolver com esse medo para você finalmente poder derrotá-lo. É como usar um mecanismo para desenvolver assim, uma habilidade de usar o medo a seu favor. Como assim? Entendi. Se você sente o medo, como é que você utiliza, né, desse sentimento, desse medo que até então estava te prejudicando, e você mudar a sua visão para usar aquilo a seu favor, né, não contra você. Assim, a gente tem que entender primeiro que o medo, ele sempre tem a sua própria razão, a sua própria lógica, né? Tem alguma coisa que dispara, e o medo em si, por si só, ele não é alguma coisa ruim, né? O medo existe porque ele está ali para te proteger, para te dar um alerta, para que você possa estar preparado, para que você possa estar atento. O que acontece é que muitas vezes a gente faz com que ele nos paralise, e não é esse o objetivo, tá? A ideia que eu falo é você olhar o seu medo, sim, o medo como um sinal de alerta, como algo que eu tenho que prestar atenção, né? Não necessariamente como algo que eu preciso não fazer nada porque eu tenho medo. Então, medo assim, olha, se você for olhar, né, os homens das cavernas, né, o que acontecia? O cara saía da caverna, ele ia caçar, e quando ele se mudava e ele ia para um terreno novo, para uma região nova, ele ficava com muito medo, porque podia ter um tigre ali, uma fera selvagem que pudesse matar, então ele estava medo. O medo era um sinal de alerta. Era uma coisa para deixar ele alerta, para ficar presente para o que estava ao seu redor, para que ele não pudesse descansar e de repente vem lá, né, um tigre de dente de sabre e come o cara, entendendo? Então o medo tem esse papel de deixar você alerta. E é isso que eu quero dizer. Você usar o medo primeiro, você entender esse papel do medo, que o medo está ali para te deixar alerta, para te deixar presente. E também, quando você sente dessa maneira, existe uma coisa que eu gosto de fazer, você falou da questão da técnica, né? Que é você, assim, você criar um medo que é maior do que aquele seu medo natural. Você produzir, intelectualmente falando, uma situação que te deixa com mais medo do que o teu medo naturalmente. Que foi o que eu falei agora, por exemplo. Poxa, eu tinha muito medo de morrer, né? E aí eu comecei a criar na minha cabeça que falei, cara, se eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu posso sair daqui, eu posso não morrer. Então eu criei em mim esse medo, entendeu? Eu criei assim, o fato, entendeu? Então assim, foi um medo maior do que outro medo, vamos dizer assim. Né? Eu criei uma situação e essa situação me colocou e gerou urgência, porque eu falei, cara, eu preciso resolver isso rápido, né? Porque senão eu posso até morrer. E morrer é uma coisa que eu não quero. Não tô afim de morrer. Ô, Sandro, Oi. entendi. Muito bom, muito bom. Você já teve medo de cobrar caro? Então, cara, vocês já me fizeram essa pergunta antes. Se eu tive, eu não lembro. De verdade. Até se esperou, né? Se eu tive, eu não lembro. É uma coisa assim. Se eu tive, eu não lembro. Medo, se eu tive, eu não lembro. De verdade, se eu tive, eu não lembro. Porque, de uma certa forma, eu desde muito criança, assim,
fui muito inspirado por essa coisa de trabalhar esse tipo de medo, né? Eu lembro, por exemplo, que uma determinada época eu tinha um amigo e ele falava para mim assim, a gente trabalhava numa agência de publicidade e ele falava para mim assim, cara, quando eu vou num cliente que tem um contrato grande para fechar, eu começo a ficar nervoso. E eu lembro assim claramente de eu achar aquilo estranho. Como assim ficar nervoso, né? Foi a primeira vez que eu pensei nessa coisa como uma coisa, como algo real, né? Eu não era comum para mim isso, né? Mas acho que isso tem muito a ver com tudo que eu falei agora, né? Desse movimento que começou desde lá da minha infância, adolescência, essa coisa de lidar com esse tipo de medo, de não ter dinheiro, de cobrar, entendeu? Lidar com isso de uma maneira muito, muito de frente. Enfim, mas não foi uma coisa que eu posso dizer assim, nossa, eu não sou como é que se fala, né? O herói transformado nesse quesito, entendeu? Em outros quesitos, sim. Nesse quesito, esse foi um ponto que eu não passei. Mas você transforma muitas pessoas a não terem esse medo, mas hoje em dia, né? E por que você ajuda as pessoas a não terem mais esse medo para cobrarem alto ticket? Amanda, eu sempre fui eu era uma pessoa que eu era um adolescente que eu achava que eu não tinha habilidade, né? Eu lembro que eu achava assim, falei, cara, eu não sei nada. Eu via os meus amigos falavam assim, quando crescer, você jogador de futebol, ou você piloto de não sei o quê. E eu olhava e não queria ser nada. Eu não tinha assim, não é que eu não queria ser nada. Na verdade, eu achava tudo interessante. Mas eu não tinha assim uma coisa que eu era muito apaixonado e eu me achava que eu não tinha talento. Então eu olhava e falava assim, cara, putz, cara, eu não tenho talento nenhum, né? Porque, poxa, fulano sabe desenhar, fulano sabe tocar violão. E eu olhava pra mim e falei, cara, eu não tenho talento, eu não sei porra nenhuma, né? O que vai ser de mim que eu não sei nada? Então, isso era uma coisa que eu ficava me perguntando. Cara, eu não sei nada, eu não sei nada. Eu achava que eu não sabia nada, como é que eu ia ser alguma coisa na vida se eu não sabia nada? E ao mesmo tempo, e aí foi, enfim, depois disso eu aprendi a vender, me apaixonei pela área de vendas, comecei a trabalhar muito com vendas, essa coisa toda. E depois de um tempo, eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham muitos talentos, tinham muitas competências, mas levavam uma vida medíocre porque não sabiam vender, né? E aí quando você vai investigar, né, essa coisa, pô, né, é claro, existe o lado técnico que é você não saber vender, você não saber se comunicar, existe toda essa questão da habilidade que é fundamental, mas quando você vai investigar mais a fundo, foi o que eu falei aqui no começo, a grande razão por trás disso tudo é o medo, né? É o medo. Então, no fundo, essas pessoas, elas não têm o sucesso que elas têm porque elas têm medo, né? Porque elas têm medo de dar preço, têm medo de fazer uma oferta, têm medo de criar um produto. Não é um problema intelectual que a pessoa não sabe o que sabe. A informação está aí disponível, né? No material mesmo da gente, a pessoa vai lá, assiste meu webinar, eu explico tudo, entrego um monte de conteúdo, a gente está aqui fazendo podcast. Então, essa informação tem de como você fazer as coisas. Mas por que você não faz? Por que as pessoas não fazem? Tem um medo. Então, quando eu entendi que, cara, se a gente destrava esse medo, várias coisas acontecem. Porque você já tem tudo que você precisa. Só precisa se livrar daquele medinho que está ali. Então, quando você tira essa coisa do caminho, é como se fosse uma engrenagem, né? É como se fosse uma engrenagem que ela estivesse emperrada porque tem um prego no meio. Aí tu arranca esse prego e a engrenagem da roda. E o que vem antes do medo? Oi? Oi? O que vem antes do medo? Porque assim, a pessoa sente medo. Mas por que será que ela sente aquele medo? Será que falta nela alguma coisa? Será que é uma visão que ela tem? É uma baixa autoestima? O que será que vem antes desse medo? O que causa esse medo? Olha, do meu ponto de vista, eu penso assim, existe um sistema que ele produz esse medo em você, né? Se você for pensar bem, quando você é criança, você pega uma criança e fala assim, o que você quer ser quando crescer? Aí o cara fala assim, pô, eu quero ser astronauta. Eu quero ser médico. A criança, ela não vê, assim, obstáculos para aquilo que ela quer fazer. Não é verdade? Você pega uma criança e fala, olha,
né? Ela não pensa que a faculdade de medicina é concorrida, né? Que tem que pagar caro pra caramba, porque uma faculdade de medicina custa 10 mil reais por mês, de onde ela vai tirar dinheiro. Ela não pensa. E se você virar pra criança e falar assim, fulano, mas olha só, mas a faculdade custa 10 mil, ela fala assim, tá bom, mas a gente vai dar um jeito. Ela não tá preocupada no como, né? O meu neto vira pra mim e fala assim pra mim, eu falo, o que você vai fazer? Eu falo, você joga futebol. E aí, outro dia eu fui testar ele, eu falei assim, tá, mas já viu que você tem que pegar e treinar e não sei, viajar? Ele, a gente vai. Sabe, não tem problema. A gente vai. Mas tem que acordar cedo, a gente acorda. Mas você tem que viajar, a gente viaja. Não existe obstáculo para criança. Entendeu? Só que o que acontece? E todos nós somos feitos assim. Então, esse medo ele não vem implantado em você, pelo menos não nessa totalidade. Agora, o que vai acontecendo? À medida que você vai crescendo, você começa a ter um sistema todo que começa a te vender algumas mentiras, né? E tem duas coisas que são muito comuns, que são duas ideias que são muito comuns de serem implantadas nas pessoas. A primeira ideia é que elas não são boas o suficiente. Primeira coisa, né? Então, a primeira ideia é que o sistema começa a dizer para você que você não é bom o suficiente. Olha, isso é muito difícil, você não vai passar, você não vai estudar, você vai ter que ter dinheiro. As pessoas começam a te trazer todos os problemas. Uma medicina é muito caro, é melhor você fazer, sei lá, pedagogia, depois, quem sabe, né? Abrir uma empresa é muito arriscado, você pode quebrar, então, né, você não vai dar conta. Então, todo mundo começa a dizer para você que você não vai ser capaz. E você ouve aquilo o tempo inteiro, que você não vai ser capaz, que você não vai ser capaz, que você não vai ser capaz, que é muito difícil, que é muito complicado, você começa a ser permeado, e aí chega uma hora que você acredita. Você fala, putz, e a autoestima realmente. da pessoa aí já foi. Exatamente, né? E aí a tua autoestima foi pro cara do caralho. Aí você já foi Tem e uma você coisa. fala assim, putz, não vai. Aí, só para completar com o raciocínio, o outro medo que vem e outra mentira que vão te contar é o inverso. É que você é bom demais, né? Então, assim, as pessoas, aquela criança, aquele jovem, fala assim, nossa, você é um gênio, você vai ser isso, você vai ser aquilo, sabe? As pessoas te inflam de uma tal forma que você vai amadurecendo e você tem medo de decepcionar, né? Você começa a reagir sobre aquilo, você fala, putz, cara, né, isso não foi. Então, muitas vezes você prefere nem se arriscar porque você não quer frustrar uma expectativa, que às vezes nem é sua, é uma expectativa da sua família, entendeu? Então você começa a querer se proteger dessa frustração, você começa a evitar para você poder não correr o risco de ser uma pessoa que falhou. Porque se você falar, tentar fazer uma coisa e não der certo, né, você vai frustrar, né? Todas aquelas pessoas que acreditavam em você, que disseram que você era super bom, que você era incrível, enfim, e na hora que você foi fazer, você não conseguiu ter sucesso. Então, isso também te traz o medo. Então, essas duas ideias são muito perigosas, são ao mesmo tempo, enfim, completamente opostas, mas são ideias que, no fundo, trazem essa raiz do medo. Escraviza você, isso aí, é isso aí. É bem Sim, isso. Faz todo sentido, faz todo sentido. Uma coisa que eu escuto bastante aqui, né, uma pergunta muito, muito comum, e acredito que essa seja uma ótima oportunidade para a gente falar sobre isso. Muita gente, né, assiste e fala assim, caramba, eu me identifico com isso. E aí talvez, né, agora já entendendo um pouco mais sobre o medo que não deixava com que essas pessoas cobrassem, né, um valor que fosse justo por tanto que elas entregam, né? E elas chegam aqui e falam assim, tá, mas é só eu chegar e cobrar mais caro? Né? Como que eu faço para ter um produto que é high ticket? Ok. Então, primeiro que em muitos casos, sim, é só você chegar e cobrar mais caro. Tá? Em muitas, dependendo do ponto que você está, do que você está fazendo, sim, você pode ser que você só precise cobrar mais caro. A gente às vezes pergunta assim, como é que eu faço para aumentar o preço? Eu falo, aumentando. Não tem muita coisa. Às vezes só tem que aumentar. Por quê? Porque isso é uma questão, muitas vezes é uma decisão, é só o que te falta é uma coragem. Quantas vezes a gente lida com pessoas que elas chegam e é claro, né, é óbvio que a gente faz muito mais do que isso dentro dos nossos programas, né? Mais do que dizer para você, vai cobrar mais caro. É óbvio. Mas o que eu quero dizer é que eu canso de ver, por exemplo, sei lá, faço uma palestra e aí eu faço uma palestra explicando por que eu entendo que vale a pena você cobrar mais, por que você deveria cobrar mais caro, né?
e tem trocentas razões por trás disso, independente da circunstância e tal, e eu faço uma palestra sobre isso. E aí, tem várias pessoas me assistindo ali, e aí eu encontro aquelas pessoas, eu recebo mensagem daquelas pessoas um tempo depois, e elas falando, poxa, Sandro, assisti sua palestra e eu fechei um programa de coaching de R$ 10.000. Assisti sua palestra e eu fechei um negócio com um cliente de R$ 50.000. Ah, assisti sua palestra e assim, o que faltou para essas pessoas? Faltou conhecimento técnico? Por que elas não faziam isso antes? É porque elas tinham uma deficiência técnica? É porque elas não sabiam exatamente o que elas poderiam vender? Não. Elas não tinham coragem. E por alguma razão, quando elas me ouviram, elas tomaram coragem e deram esse primeiro passo. Né? Então, assim, esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Esse é o primeiro passo. É óbvio, esse é o primeiro passo. Que é você chegar e você ter essa coragem de você, bom, peraí, né? Poxa, eu vou cobrar o valor justo pelo aquilo que eu estou fazendo, porque se eu sou um profissional, estou entregando um bom trabalho, estou fazendo o meu melhor, entendo que aquilo que eu vendo traz resultado para o meu cliente, nada mais justo do que eu ser bem recompensado por aquilo. Até porque se eu não cobro o valor justo, o valor adequado por aquilo, o que vai acontecer é que, e aí eu canso de ver isso, né? A pessoa se sente prostituída muitas vezes, porque ela trabalha, entrega valor, e ela não tem reconhecimento nem reconhecimento profissional e nem reconhecimento financeiro daquele trabalho. Porque é aquela coisa, né? Quando você cobra barato, o que as pessoas esperam de você? Que você seja um profissional barato. É óbvio. Né? Porque o preço que você cobra diz muito sobre você. Então, se você cobra barato, ninguém, eu costumo dizer que assim, ninguém vai lá aqui na Casa Bahias e você está esperando encontrar um móvel de luxo na Casa Bahia. Não, você vai na Casa Bahia porque você quer um móvel popular. Verdade. Ninguém espera uma coisa diferente disso. Né? Você não vai no sentido. camelô e quer comprar um produto, né, super original, que vem na caixa com garantia. Você não compra, você não espera isso dali. Você vai ali e você espera comprar uma coisa ruim. E é assim. E isso acontece quando as pessoas vão contratar você. Porque se você cobra barato, as pessoas esperam que você seja um profissional barato. É isso que elas esperam. Não esperam nada diferente disso. Tá? E é muito engraçado que até pelo fato delas esperarem isso, né? Até pelo fato delas terem essa expectativa que você seja dessa maneira, é muito louco, porque elas já não te tratam, sabe? Do mesmo jeito, não te olham da mesma maneira, não dão para você o valor. Tem uma história que eu ouvi de um amigo, muitos anos atrás, que ele falava o seguinte. Ele falava que o pai dele tinha um bazar, né? E em frente ao bazar do pai dele tinha um outro cara que também tinha um bazar. Eles eram concorrentes, né? Basicamente isso. E aí ele fala o seguinte, que ele... né? E o pai dele se aposentou, parou de trabalhar e tal. E aquele concorrente ficou lá. E aí um dia o pai dele foi visitar, estava andando lá, encontrou esse outro senhor, que era o concorrente dele. E o senhor virou e falou assim, poxa, seu Pedro, né? Oh, como é que você tá? E tal. Começaram a conversar, papo vai, papo vem. Ele fala assim, olha, tem que confessar uma coisa pro senhor. Eu tenho curiosidade para te perguntar uma coisa. O que foi? Então, lembra uma correntezinha que o senhor tinha, né? Que era dourada, que tinha um pingente, que o senhor vendia lá na sua loja lá antigamente, né? Todo mundo comprava. E o seu Pedro falou assim, lembro, claro, aquela corrente era o meu melhor produto, tinha uma saída incrível, todo mundo comprava aquela corrente e tal, e era, né, um dos itens mais vendidos no meu bazar. Aí ele, então, sabe que eu nunca entendi isso, seu Pedro? Porque eu peguei aquela corrente e eu vendi aquela mesma corrente no meu bazar. Mas sabe o que acontece? Toda hora vinha alguém reclamar daquela corrente. Ela arrebentava, ficava preta, toda hora vinha alguém reclamar daquela corrente. Nunca deu certo para mim. Me deu uma dor de cabeça vender aquela corrente. E aí o seu Pedro fala para ele, nossa, mas que estranho, né? Me fala uma coisa, quanto você vendia aquela corrente? E aí o cara falou assim, aquilo era barato, eu vendia por uns R$ 10. E aí o seu Pedro veio para ele e falou assim, então tá explicado, eu vendia por 50. E o que acontece? A pessoa que pagava 50 não tomava banho com a corrente, por exemplo. Tirava, não ia tomar banho, guardava, durava mais. Tinha mais cuidado. Entendeu? A pessoa que pagou 10, o que ela fazia?
Toma banho com essa porra mesmo, entendeu? Vou jogar futebol, vai suar, vai arrebentar, porque isso é barato, você não presta mesmo. Então, você está entendendo? Então, é isso. E não é diferente quando você está prestando serviço, ou quando você está se posicionando como profissional. Né? A pessoa está esperando de você isso. Né? Então, ela vai te tratar mal, falando desse sentido. Ela vai te tratar no valor que você se deu. Porque você que se deu o valor primeiro. Você falou que o seu valor é aquele e ela está retribuindo aquele valor que você disse que você tem. Por isso, Sandro, é que a gente deve atribuir, então, quando várias pessoas, né, vários alunos seus falam assim, engraçado, comecei a cobrar mais caro, as pessoas agora têm mais resultado, né? Então, agora já fica um pouquinho mais claro, né? Imagino que seja por isso. O resultado que as pessoas acabam tendo por conta, né, de terem pago um programa high ticket. Com certeza, porque eu brinco aqui, né? Que eu falo assim, cara, se eu chegar aqui e for comprar um livro, e o livro assim, como você, né, emagrecer em casa. E eu compro um livro com esse tema, e eu vou pagar, sei lá, R$30 no livro. Eu posso comprar o livro, vir para cá, botar na minha estante e nunca ler aquele livro. Agora, se eu contratar um coach, pagar R$50 mil, pagar R$5 mil ou R$3 mil para um coach de emagrecimento, que vai falar a mesma coisa que está no livro, muitas vezes, a minha mulher chega e me leva lá. Ela, não, tu vai nessa consulta, tu pagou 5 mil, tu não vai pagar 5 mil, tu vai botar na estante e você vai ignorar. Você vai no horário certinho, combinado. Quer dizer, eu vou acabar tendo resultado porque eu tô mais comprometido. Entendeu? Eu tô mais comprometido. E aí isso se torna um fator a mais para eu poder ouvir mais, prestar mais atenção, para eu poder, enfim, fazer aquilo que precisa ser feito. Porque o grande desafio, muitas vezes, na maioria das vezes, não é um desafio tão somente de conhecimento, é um desafio de implementação, uma mudança de comportamento. Então, quando você está trabalhando no negócio de coaching, no negócio de consultoria, no negócio de terapia, ou mesmo, enfim, vendendo algum tipo de serviço, onde você depende que o cliente ele faça a parte dele, né? Você precisa que o cliente faça a parte dele para o sucesso chegar, o preço ele tem total influência sobre o comprometimento desse cliente lá na ponta. Ô Sandro, por que você acha que tantos coaches, terapeutas e psicólogos, né, que você está falando aí, eu tô lembrando disso, né? Tem tanto medo de cobrar caro. Eles têm muito medo, né? Coach, psicólogos, terapeutas. Por que você acha? Olha, é difícil assim, generalizar, né? Porque eu falei assim, o medo tem raízes muito diversas, tá? Muito diversas. Mas desconsiderando questões que são mais terapêuticas mesmo, sei lá, questões de traumas, etc, Uhum. né? Muitas dessas pessoas, algumas coisas são muito comuns. Algumas dessas pessoas, elas estudam muito e elas, por alguma razão, acham ou pensam que aquilo que elas estudaram, que o conhecimento técnico que elas têm é necessário, suficiente e até mais importante do que o conhecimento necessário para vender. Tá? Que é o que eu falo da famosa armadilha da macumba, né? Que eu falo assim, cara, não interessa se você usa EFT, TFT, coaching, terapia holística, tarô cigano, búzios ou macumba, quando tudo que o seu cliente quer é ter de volta a pessoa amada de volta em 7 dias. Né? Então, assim, cara, o cliente, ele quer ter a pessoa amada de volta em 7 dias. Se você vai usar coaching, se você vai usar macumba, se você vai usar búzios, não importa. Ele quer ter de volta, ele não está interessado nisso. Tá? E é claro, né? Isso é uma brincadeira que eu faço, óbvio, mas o que eu quero dizer aqui o pano de fundo por trás do que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: quando você ignora a importância de você falar a língua do cliente, falar de resultado, de você poder vender, e você começa a acreditar que não, eu já sei o suficiente, né? Eu tenho todo o conhecimento técnico e é isso que importa. E existe, especialmente no Brasil, uma cultura de que o conhecimento técnico ele é o que, enfim, define, assim como tem pessoas que acham que é a ideia do produto que faz o produto ser um sucesso, né? Então são coisas, são ideias que são crenças que estão espalhadas na sociedade e que acabam levando a pessoa ou ter medo de vender, né? Porque ela de repente estudou,
mas quando ela vai vender, ela tem que colocar aquele conhecimento à prova, né? E aí ela muitas vezes não quer se provar, né? Ela não quer ter essa habilidade, ela tem preguiça. Né? Eu resumo assim, muita gente tem preguiça. Tem gente que tem preguiça de vender, tem gente que tem preguiça de falar com o cliente, tem gente que tem preguiça de querer poder fazer o trabalho, porque na realidade acaba que ela quer fazer aquilo que ela gosta de fazer. Eu gosto de atender, né? Eu gosto de, sei lá, eu trabalho sou um terapeuta, eu adoro falar de florais. Sou apaixonado por florais, etc, etc. E não tem nada errado você ser apaixonado de florais. Mas se você não souber vender, ou não tiver alguém na sua equipe, um parceiro, um sócio, que saiba vender, que saiba cobrar, você não vai ter sucesso com florais. Nem com nada na sua vida. Entendeu? E é simples assim, é assim que o mundo funciona. Não fui eu que fiz as regras, elas são assim. Então, eu penso que muitas vezes o medo, ele está por trás, ele esconde talvez uma preguiça, talvez um sentimento de você não querer ser julgado, né, de você se colocar nesse lugar onde alguém está ali, né, querendo, onde você tem que explicar, vender a sua ideia para alguém, cobrar, enfim, tudo isso é muito confortável, às vezes, a pessoa se colocar numa zona de medo e falar assim, não, porque né, eu fico bem, está ali, e foge. Esse medo pode vir Oi? Esse medo, Sandra, ele pode vir com a frase, por exemplo, eu não gosto de vender, eu não sei vender. E se sim, é uma habilidade que pode ser aprendida? Com certeza. Eu estou querendo dizer aqui, né? Muitas vezes a pessoa vai falar que eu não gosto de vender, né? Porque eu não gosto de vender. Não, no fundo ela não quer se provar, né? Ela não quer ter esse trabalho, ela não quer se expor, ela não quer ter que lidar com o cliente, ela não quer ter que ouvir não, entendeu? Por exemplo, muita gente, pessoas que têm um perfil super prestativo, por exemplo, e isso é muito comum, Amanda, quando você fala do público de curadores, né? Você fala de coaches, terapeutas, pessoas de uma forma geral que têm um perfil muito prestativo, sabe, aquelas pessoas que não sabem dizer não, né? Para essas pessoas, nossa, pode ser realmente muito difícil ela poder se sentir nesse lugar de estar vendendo, porque ela vai ouvir não, aí, nossa, ela não quer ouvir não do cliente, né? Ela não quer cobrar porque ela vai achar que se ela cobrar por alguma razão que não é justo, né? Tem uma distorção do sentido do que é justiça. E ela fala ali, então, muitas coisas que estão por trás disso. Muitas vezes, a pessoa ela tem, por exemplo, uma coisa que acontece muito, principalmente com coach terapeuta. Eles desenvolvem uma habilidade, eles entendem aquilo como uma missão e acham que, é uma missão, então eu quase que não tenho que cobrar, né? Porque aquilo, eventualmente, pode ser, né, uma coisa que eu faço como missão, então não tem que cobrar. Mas ela esquece que se ela não cobra, ela não consegue ajudar mais pessoas, porque não tem como, você sem dinheiro, você não vai ajudar ninguém. Tá? Então, assim, beleza, se você quer, e é uma coisa que eu falo assim, se você quer ajudar as pessoas, ótimo, ganha dinheiro de um lado e você ajuda do outro. Cria uma ONG para você poder ajudar as pessoas, né? Mas se você tentar ajudar as pessoas só cobrando barato, no final das contas você não consegue ajudar ninguém, nem a você mesmo. Porque daqui a pouco você não tem dinheiro para você poder manter, para você ter mais pessoas, para você poder fazer marketing, para você poder chegar a mais pessoas e ajudar, e expandir, ampliar a sua mensagem, o seu impacto. Então, tem questões como essas que estão envolvidas, principalmente quando você fala de um público de curadores, de pessoas que têm essa coisa. E outras vezes, também, tem muito de um ego, né? Que a pessoa não quer se colocar ali, né? Tem gente que se acha importante demais para vender, por exemplo, né? Que acha que, putz, eu tenho que alguém fazer esse trabalho para mim, porque esse trabalho é um trabalho que ele é menor, que ele é pouco importante, né? E algumas pessoas pensam assim, eu já passei por um momento na minha vida, quando eu estava começando a vender, a primeira vez quando eu saí do meu emprego lá atrás, trabalhava no banco, quando eu saí do banco eu fui empreender, e aí não deu certo, eu fui aprender a vender de verdade na rua, tipo assim, batendo de porta em porta, vendendo esse tipo de coisa bem, bem de verdade, e ganhando só comissão, e precisando daquele dinheiro para poder fechar aquelas vendas. Eu descobri em algum momento que eu passei 2 meses que eu não vendia nada, já contei essa história em outro momento, mas assim, nos primeiros 2 meses que eu não conseguia vender nada, eu descobri que eu não conseguia vender porque, no fundo, eu chegava no cliente e eu achava que
por ter sido gerente de banco, por exemplo, diretor de banco, essa coisa toda, eu achava que estar no papel de vendedor era uma coisa menos importante. Era uma coisa que, tipo assim, putz, eu tinha sido rebaixado na vida. E aí eu tentava meio que aparentar que eu não era um vendedor, né? Eu tentava disfarçar, eu queria evitar que as pessoas descobrissem que eu tinha, sei lá, tido uma carreira muito sucesso, tinha quebrado, enfim, eu queria esconder isso, eu tinha medo que as pessoas descobrissem essa coisa toda, né? Não era somente medo de vender em si, mas era um medo que me atrapalhava no meu desempenho na hora de vender, porque era essa coisa, eu achava que vender era uma coisa que, putz, cara, o cara não deu certo na vida, foi ser vendedor, entendeu? E eu não queria passar essa impressão. E eu ficava protegendo, ficava com medo disso, né? Lidando com isso. Isso que eu falo que é o ego. Porque no fundo, quando você tá assim, é o ego que tá te mandando, tá te controlando. Ô, Sandro, por que você acha que as pessoas têm tanto ranço com essa palavra vendedor? Eu sou muito isso. Ah, lá vem ele me vender alguma coisa. Quando você fala vendedor, até eu fico pensando quanto que as pessoas falam assim, ah, mas eu vou vender, eu vou cobrar alto ticket. Como assim? Como é que eu me preparo? Porque as pessoas podem falar não para mim, né? E aí eu vou vender, eu vou ser chato, eu vou insistir. Essa palavra vendedor, eu vejo que as pessoas têm muito ranço. Como é que você vê É, isso? eu penso que isso está mudando, né? Mas concordo com você. Tem a palavra vendedor é uma palavra carregada de preconceitos, né? Pois é. Uhum. Tá? Então, a pessoa já tem Tanto que hoje em dia as empresas mudam, né? Gerente de contas, gerente comercial, não sei o quê. As pessoas dão um consultor, diversos nomes para se falar de vendedor. Mas eu penso que isso, Amanda, vem muito de um histórico, né? De um passado. Se você for pensar bem, como é que começou esse negócio de vendas, né? A venda se passa, historicamente falando, né, tem 3 grandes momentos, que eu chamo de 3 grandes eras, né? Inclusive eu escrevi um livro chamado Armadilha de Vendas que fala sobre isso. A primeira, porque quando você tem noção de vendas como profissionais como a gente tem hoje, isso começa com a era industrial. Você entende que no momento anterior à era industrial, as pessoas fabricavam as coisas que elas próprias comiam, que elas vestiam. Era uma manufatura. No máximo você tinha, sei lá, um cara que era um sapateiro. E de repente vem alguém e faz uma indústria de sapatos, faz uma fábrica de sapatos e começa a produzir aquilo numa escala monstruosa. Quando você começa a produzir aquilo numa escala monstruosa, aí surge então uma necessidade de você poder distribuir, escoar esses produtos de uma maneira mais profissional. E aí você começa a contratar vendedores profissionais de vendas que vão fazer esse trabalho. E inicialmente, qual é a ideia, né? Você imagina, você chega num lugar onde ninguém tem sapato e o cara monta uma fábrica de sapato, o trabalho do vendedor é bater de porta em porta e dizer para todo mundo que tem sapato. E ele começa a dizer, ele vai batendo de porta em porta, ó, tem que sapato. Ele começa a fazer isso. E, obviamente, tem muita gente que não precisava de sapato. Mas aí o vendedor tinha as metas para bater, as comissões para poder fazer, mas ele continuava ali insistindo, voltando, tentando várias vezes oferecer aquele sapato. Enfim, estou usando sapato aqui como um exemplo, mas enfim, criando essa coisa da insistência, de voltar, de insistir. E à medida em que essa coisa da venda da era industrial foi crescendo, das indústrias foram nascendo, foram se expandindo, mais foi acontecendo isso, né? De mais vendedores, mais pessoas invadindo, interrompendo as pessoas, oferecendo produtos. E aí foi criando. Eu penso que é nessa era, isso a gente está falando de, sei lá, 70 anos atrás, 80 anos atrás, né? Mas é uma coisa que vem desde isso, tá? Desse momento em que você começa a ter profissionais que vão ali vendendo e começa a estudar técnicas de persuasão e começa a se difundir estratégias para poder manipular as pessoas e vender. E isso criou no imaginário, no coletivo comum, essa figura do que o vendedor é aquele cara que ele é despreparado, né? Ele não conseguiu nada e aí ele ia fazer o quê? Ia vender, porque ele não conseguiu mais nada na vida. Ele não conseguiu uma faculdade, não cursou uma faculdade, não tinha inteligência suficiente, e ele ia vender. Até porque o papel desse vendedor, nesse contexto, era ser basicamente um alto-falante. O cara batia na porta e ele falava um roteiro e ele ficava insistindo. E o sucesso dele dependia da capacidade dele, até mesmo física, de repetir esse processo. Ou seja, quantas pessoas você consegue bater, quantas portas você consegue bater com esse mesmo discurso e você consegue ter a resiliência suficiente para não desistir.
E você faz isso insistentemente. Então criou-se essa cultura do vendedor ser essa pessoa que insiste, que tem essa super resiliência, né? Essa capacidade de ouvir não e suportar e continuar insistindo, porque, enfim. E vem daí. Mas eu acredito que hoje isso é uma coisa que tem cada vez mais mudando, porque primeiro porque tem que mudar, né? Não tem como sobreviver, não tem como profissionalmente você sobreviver se você não souber vender. E de uns anos para cá, à medida que você tem mais pessoas trabalhando em funções mais autônomas, em microempreendedores, em pessoas que vão trabalhando em funções principalmente vendendo conhecimento, enfim, começa essas pessoas a sentir essa necessidade de adquirirem habilidades de vendas, habilidades mais modernas de vendas, que não necessariamente dizem respeito que você precisa insistir, manipular, mentir para você ter resultado. Então quando você começa a entrar e entender essa necessidade, você começa a investigar, estudar, e você percebe que vender nada mais é do que você ajudar alguém a tomar uma decisão. Porque se você for pensar, as pessoas querem comprar, né? Algum de vocês aqui, vocês não gostam de comprar? Vocês gostam de comprar, não gostam? Sim. Todo mundo gosta de comprar. Delicada essa pergunta, hein? Sim, muito bom. Então, assim, as pessoas gostam de comprar. E se as pessoas gostam de comprar e tem pessoas para vender, por que elas não vendem, né? Então, você entende que, cara, a pessoa não compra não é porque ela não quer, é porque existe algum processo, algum bloqueio ali, alguma coisa que não tá claro, né? Entre a comunicação do produto e a comunicação, aquilo que o produto está dizendo e aquilo que o cliente está ouvindo. Então, o papel do profissional de vendas, ele tem essa responsabilidade de criar essa experiência, entendeu? De ser a pessoa que vai fazer essa ponte, essa conexão, que vai poder tangibilizar melhor o produto, que vai poder explicar melhor o produto, que vai poder entender melhor o cliente, saber contextualizar os benefícios daquele produto para aquele cliente específico, para os problemas que aquele cliente quer resolver. Porque toda vez que você compra alguma coisa, a decisão de compra, ela parte de uma decisão ela precede uma decisão de mudar. Você quer resolver um problema, você quer ter um resultado, por isso você quer comprar. Nem que seja você vai comprar uma joia, você quer ficar mais bonita, né? Você vai comprar uma roupa, você quer estar se sentindo melhor. Então, as pessoas compram coisas para sentir coisas. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas é assim. As pessoas compram coisas para sentir coisas. Então, tem que ter do profissional que está fazendo esse trabalho essa habilidade, vamos dizer assim, tem que ter um profissional que tenha essa habilidade para poder entender exatamente que tipo de problema que aquele cliente está querendo resolver e que o produto pode ajudar ele a resolver. Uma última pergunta para a gente ir fechando o nosso podcast de hoje. Quando você fala assim, ele tem que ter essa habilidade, né? Qual habilidade, na sua visão, é a principal habilidade para ele começar a vender o produto dele, né, high ticket, né, um produto de alto valor? Qual a principal habilidade você enxerga que essa pessoa tem que ter? Olha, eu penso que a principal habilidade para você poder ter sucesso em qualquer tipo de empreendimento, né, você empreender em qualquer que seja a área que você vai fazer, são o que eu chamo de habilidades de alto valor. Habilidades de alto valor são aquelas habilidades que elas são importantes na sua vida, independente de crises. São coisas que, se você sabe fazer, se você tem aquelas habilidades, você é capaz de fabricar dinheiro em qualquer circunstância. Você não fica refém de nada. Você tem liberdade, você tem autonomia, você tem independência. Então, habilidades, por exemplo, como saber vender, saber se comunicar, saber fazer marketing, são habilidades que a gente está vivendo agora um momento de pandemia, um momento de crise, e são nessas crises que você precisa mais de pessoas que sabem vender. Entendeu? Então são habilidades que elas são antifrágeis, que elas crescem principalmente nos momentos mais difíceis. Porque quando você tem pungência, quando você tem abundância na economia, no mercado de uma forma geral, quando você tem pessoas que estão com um ambiente onde as pessoas têm muito dinheiro, onde o dinheiro está circulando com facilidade, é muito fácil você mascarar as incompetências. Uma pessoa pouco competente, ela consegue ter algum nível de sucesso no ambiente onde o dinheiro está sobrando. Mas no ambiente onde o dinheiro é escasso, onde o dinheiro circula menos, ou ele circula com algum critério mais específico, nesses momentos é mais importante que você tenha uma habilidade mais refinada, que as suas competências sejam maiores.
Então, a primeira coisa que eu acredito que, em termos de habilidade, seria isso. Mas, só para fechar esse raciocínio, né? Eu acho que tão importante quanto você ter a habilidade, acho que é a mentalidade adequada para que você possa ter sucesso vendendo um produto, especialmente um produto high ticket. O que é uma Então, habilidade adequada? mentalidade. Uma mentalidade adequada. Olha, existem uma coisa que eu chamo da estratégia do alto valor, né? Que são um conjunto de princípios que você precisa adotar, de conduta, de norma na sua vida, no modo como você trabalha, para você conseguir ter sucesso e longevidade no negócio de alto ticket. Por que eu falo sucesso e longevidade? Porque eu posso ter um sucesso eventual, eu posso fazer uma venda, 2 vendas, eu posso fazer uma coisa assim, mas para eu ter sucesso no longo prazo, eu preciso construir um conjunto de princípios, que é o que eu chamo da estratégia do alto valor. E assim, eu vou falar de todos aqui porque seria muito longo, mas especialmente 2, eles vão fazer muita diferença. Primeiro é o alto padrão. É você estabelecer para você mesmo altos valores morais, de comportamento, entendeu? Você ter... como eu vou dizer para você assim? Você ser, por exemplo, aquela pessoa que vai cumprir a sua palavra, entendeu? Que vai fazer o que você diz que vai fazer, por exemplo, né? É muito difícil você ter sucesso no longo prazo se você é uma pessoa que você não cumpre o que você fala, por exemplo, né? Então, cumprir sua palavra, ter alto padrão, né? Trazer para a sua vida um alto padrão, sabe? Incorporar na sua vida um alto padrão, um alto comprometimento com você, com as coisas que você fala, com a sua vida, com quem você decide ser. Muitas vezes as pessoas pensam que você cobrar mais caro, você tem que ser o melhor do mundo, ou melhor na sua área, ou o que quer que seja. Não é uma questão de você ser o melhor, é uma questão de você se decidir e viver constantemente na busca de ser o melhor, de melhorar a cada dia. Entendeu? Então, quando você decide ser essa pessoa que está cada dia melhorando, esse é o ponto, isso é o alto padrão. É quando eu tomo a decisão de eu vou ser o melhor a cada dia, eu vou me trabalhar para ser o melhor a cada dia. A segunda coisa que eu falo na estratégia do alto valor é o que eu chamo da tríplice confiança. É trabalhar, desenvolver, se tornar esse conselheiro confiável, se tornar essa... E a tríplice confiança, ela vem de uma confiança de 3 níveis. Primeiro nível é você confiar em você mesmo. Não existe como você ter sucesso no negócio, especialmente de alto ticket, se você não confia em você. Se eu não confio em mim, ninguém confia em mim. Como você vai convencer alguém a confiar em você, a acreditar em você, se você não confia em você? Como alguém vai confiar em você se você mesmo não confia? Se você tem baixa autoestima, se você está o tempo todo... Enfim. Primeira coisa, confiar em você. Mas eu tenho uma dúvida com isso. O que constrói essa confiança? O que constrói essa confiança? Nossa. Essa confiança constrói-se com coragem, tá? E a coragem nada mais é do que você você ser uma pessoa que decide agir além do medo. Não é você não ter medo, é você decidir ser uma pessoa que vai agir mesmo com o medo. Que são coisas diferentes. Ok? Então, isso é a primeira coisa. Cumprir sua palavra é uma outra coisa. Porque assim, Natália, se você vira para você mesmo, para você mesma, e você fala assim, olha, segunda-feira eu vou começar uma dieta e vou fazer essa dieta vou fazer dieta de segunda a sexta. E aí você chega na segunda-feira, você começa muito bem. Na terça-feira, quando você quebra com a sua palavra, quem você está decepcionando? Você. Você mesmo. Você mesmo, na próxima vez que você for falar isso, você não vai acreditar em você. Tá entendendo? Você acaba treinando a sua mente para cada vez que você quer desistir de alguma coisa, é por ali mesmo. Vai e desiste. Exatamente. Você tá treinando para ser isso, para construir isso. Então você tem que treinar ao contrário. Não, cara, eu tenho que treinar para ser uma pessoa corajosa. Como que eu vou treinar? E aí vem o segundo fator, que é a evidência. Eu preciso criar evidências na minha vida. Porque em algum momento, a coragem nada mais é do que um salto de fé. Você não sabe. Não é uma questão de certeza. É uma questão de você apenas acreditar e você dar um primeiro passo.
E aí você acredita e dá um primeiro passo. Quando você dá um primeiro passo e algo dá certo na sua vida, isso diz para você, isso diz para o seu cérebro que você é uma pessoa que acerta. Que se você acertar, você não vai morrer. Desculpa, que se você errar, você não vai morrer. Entendeu? E à medida que você vai nutrindo dessa evidência de que se você errar, você não vai morrer, de que você tem força moral suficiente para suportar os problemas quando eles acontecem, porque você sobrevive a eles, você enfrenta eles, você não foge deles, você enfrenta. E você vai treinando a sua mente para poder dizer assim, nossa, a Natália é corajosa. A Natália é capaz de suportar. E aí, na próxima vez que aquela situação voltar para você, você está treinado, o seu cérebro está treinado para entender que você tem essa força. E isso é o que te traz confiança em você mesmo. Entendeu? O segundo tipo de confiança é você confiar naquilo que você vende, entrega. Confiar no seu produto. Confiar naquilo que você está vendendo, entregando, naquilo que você cria. E você tem que ter essa confiança. E não é muito diferente do que eu falei agora. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei se meu produto ele é bom o suficiente, ele tal. Cara, o seu produto ele vai ser bom se você se comprometer em fazer dele o melhor produto possível. Porque você pode vender alguma coisa agora e se você entender que aquilo não tá ideal, você vai melhorar, você vai ajustar, entende? Isso não quer dizer que você tem que ter o produto perfeito. Só quer dizer que você tem que tomar a decisão de fazer o melhor. Isso é o que está por trás. Quando você decide assim, não, eu decido que eu quero fazer o melhor, eu quero entregar o melhor produto, eu quero entregar a melhor experiência para o meu cliente, eu quero fazer a melhor coisa, eu quero fazer o melhor. Isso não tem nada a ver com você ter o produto perfeito, entendeu? Tem a ver com a decisão que você toma. E aí, você precisa confiar nessa decisão que você toma, de criar o melhor produto. Ok? Terceira coisa, e essa eu acho a mais difícil de todas, principalmente quando você está no negócio de venda de conhecimento, né? Que é você confiar no seu cliente. Você ter a capacidade de confiar no seu cliente. E olha que louco isso, né? Por que eu falo confiar no seu cliente? Porque uma das principais razões pelas quais as pessoas acabam cobrando mais barato é porque elas querem cobrar um preço que deixe elas descomprometidas com o resultado. Elas não querem estar comprometidas com o cliente. Então elas querem cobrar barato porque se der errado o cliente paga pouco. Não é verdade? Também era baratinho, né? Então, sabe? Elas não querem se comprometer. Elas não querem elas não querem olhar para o cliente e falar assim, olha, pode fazer que eu garanto, vai dar certo. Pode fazer que eu acredito que é melhor para você. Eles não querem se colocar nessa posição. Entendeu? E por que eles não se colocam nessa posição? Porque o que você pensa quando você fala assim, cara, mas eu não sei se aquela pessoa vai dar conta. Eu não sei se ela vai dar conta. Eu não sei se ela vai ter competência para poder fazer isso. Eu sou coach. Aí eu vou lá e, putz, né, vou chegar e vou dar tarefas, vou dar exercício, vou dar aulas, vou dar um monte de coisa. Eu não sei se ele vai dar conta de fazer aquilo. Eu não sei se ele vai dar conta de aprender. Eu não sei se ele vai dar conta de fazer. E aí você começa a fazer o quê? Não confiar no cliente. Você não confia nele. E aí, cara, agora imagina. O que esse cliente ouve a vida dele inteira? De todo mundo. Ele ouve isso. Que ele não vai dar conta. Todo mundo fala para ele que não vai dar conta. Né? A pessoa está no trabalho e ela quer largar o trabalho dela porque ela quer empreender. O que ela ouve? Você não vai dar conta. Você tem que tomar cuidado. Você tem que ver porque é difícil. É isso que ela ouve o tempo todo. Aí ela consegue sair desse platô, tomar uma decisão, ela fala assim, não, ela se enche de coragem, ela fala, não, eu vou fazer. Aí ela, vou fazer. Aí ela chega pra você e fala, olha, eu tô aqui porque eu vi que você falou que tem um programa, não sei o que, eu quero fazer. Aí você fala pra ela, eu não sei se dá conta não. Porra, tá entendendo? Tu vai ser mais um pra dizer que não dá conta? Entende? E é óbvio, o que vai acontecer com ela quando ela entrar? Não vai dar conta mesmo. Porra, até você falou que não vai dar conta, cara. Como que ela vai dar conta? Se você que é um mentor, que é um treinador da pessoa, tá dizendo que ela não vai dar conta, tá desconfiando dela, não tem segurança na capacidade dela, não dá nem sequer esse voto de confiança para ela, como que ela vai fazer para dar conta? Ela não vai dar conta mesmo. E aí você começa a entender, né, por que as pessoas comem barato e por que as pessoas fracassam quando fazem as coisas.
Então, essa tríplice confiança, você confiar em você confiar no que você vende, você confiar no seu cliente, na capacidade de, Sandro, mas, putz, isso aqui na minha experiência, um monte de gente vai, não dá. Cara, cada pessoa é uma pessoa. Você não pode julgar, sabe? Cada indivíduo é único. E você precisa renovar suas esperanças a cada cliente que chega para você. A cada cliente que chega para você, você precisa genuinamente desenvolver a capacidade de confiar naquela pessoa. De dar para aquela pessoa a confiança. Você não. E eu sei que tem gente que gosta de nivelar tudo por baixo. Não, eu nivelo por baixo porque, tipo assim, né, não dá certo. Se um deu certo. Cara, eu penso o contrário. Eu penso que você tem que nivelar por cima. Eu preciso que você nivelar por cima. Cara, se alguém fez, por que você não faz? Você pode fazer. Tu tem 2 braços, 2 pernas, tu tem boca, tu fala, tem capacidade cognitiva. Por que você não faz? Então, eu não consigo me convencer de que eu preciso chegar para uma pessoa e dizer para ela que ela não vai conseguir fazer alguma coisa. Sabe? Até porque as evidências que eu vejo, cara, eu vejo que várias pessoas conseguem. Todos conseguem? Não. Todos conseguem. É um trabalho difícil? Sim, é um trabalho difícil. Mas o que na vida não é difícil? O que na vida não dá trabalho, gente? Entendeu? É tão difícil quanto qualquer outra coisa na sua vida, quanto qualquer coisa que você quiser realizar na sua vida. Se você quiser emagrecer, é difícil. Se você quiser trocar de emprego, é difícil. Se você quiser ganhar dinheiro, é difícil. É tudo difícil. Entendeu? Mas agora, eu não posso usar a desculpa de que é difícil ou a desculpa de que a maioria das pessoas não conseguem e dizer que isso é um novo padrão. Então todo mundo que chega agora não consegue. Por quê? Porque a maioria não consegue, então você também não vai conseguir, minha filha. Né? Pede para sair, desiste, porque não vai dar. Enfim. Mas se você... Só fechando a pergunta da Amanda, né? Então, os princípios, esses princípios que eu falei agora, que eu chamo da estratégia do alto valor, eles são tão ou até mais importantes que as próprias habilidades que você precisa ter para você conseguir ter clientes. Uau! Tô aqui, cabeça fritando. Esse foi mais um podcast, né? Mais alguma pergunta, meninas? Acho que não, né? Deixa a gente agora assimilar isso tudo, né? É muita coisa. Sempre uma ótima, uma excelente oportunidade para a gente continuar aprendendo aqui, né? Eu estava anotando aqui. Já tem mais de 20 anos, gente, de consultoria, né? Muita gente não sabe disso, né? O Sandro, ele tem mais de 20 anos de experiência em consultoria. Então, assim, com muita... Eu gosto muito de uma coisa que o Sandro fala que o simples, né? O grau máximo da sofisticação, e ele traz isso pra gente no dia a dia, né? A gente que tá aqui acaba ficando um pouquinho mais perto dele. A gente aprende demais, assim, o tempo inteiro. E muito obrigada, Sandro, por essa oportunidade também de continuar aqui aprendendo contigo, né? De ver você realmente pegando pessoas saindo do zero e fazendo com que esses especialistas eles se tornem referência na internet. É muito, muito bacana a gente participar disso tudo e ver o carinho, o empenho, o profissionalismo com que você faz isso. Muito obrigada. Verdade. Posso fechar, de 0 então? a 100. De 0 a 100? De 0 a 100. Esse foi mais um podcast 0 a 100. Eu sou a Amanda Bífaro. Eu sou a Andréia Argente. Natália Merejoli. Sandro Sam. Até o próximo. Até mais, galera. Tchau. Pô, o podcast é mais difícil do que atender cliente. É bom que você aprende a habilidade, minha filha. Né, minha Estou filha? aqui. A gente pode até usar o Né, minha filha, agora ficou perfeito. Né, minha filha? Médicozinho. O médicozinho, assim, né? Do Drauzio, né? Tá aprendendo uma nova habilidade, né, minha filha? Tá bom, tá bom. Caraca, tá aqui no maior amor. Pá, tapa na cara. Ótimo.